Caros alunos, queria primeiramente me apresentar. Eu sou o professor Thiago Magalhães de Química e eu queria convidar você para fazer parte da equipe do Over. A nossa revisão vai começar agora dia 7 de agosto e eu conto com a sua presença, tá? Então teremos aí alguns meses para que a gente possa adquirir o máximo em conhecimento, para que possamos aí detonar na prova do Enem. E eu trouxe para você hoje um tema que é muito comum na sua prova, que é exatamente a parte de acidez e basicidade, tá? Quando você trabalha acidez e basicidade, então você não só trabalha a química inorgânica, mas você trabalha também a química orgânica, você trabalha também com a biologia. Então é um assunto que é sempre presente na sua prova, ele acaba linkando aí vários campos do conhecimento. E eu quero convidar você para que na nossa revisão possamos discutir tudo isso aí de uma forma interdisciplinar, tá? Eu queria resolver uma primeira questão com você, que é uma questão que aborda uma classificação diferente para os ácidos. É muito comum durante o seu ano de estudo você reconhecer se um ácido é forte, se um ácido é moderado, se um ácido é fraco, se ele é um ácido fixo, se é um ácido volátil, se ele é um ácido estável ou instável, se ele é um hidrácido ou se ele é um oxiácido. Porém, existe uma classificação que poucos conhecem, que é exatamente como identificar quando um ácido ele tem um caráter oxidante ou não, tá? E essa primeira questão, ele coloca para você uma situação onde ele deseja corroer o aço e ele coloca que deseja que você marque um ácido que seja forte e que seja oxidante, tá? Tiago, como é que eu posso identificar que eu tenho um ácido forte, tá? Quando você pega os hidrácidos, você tem três ácidos que são fortes. Você tem o HCl, o HBr e o HI. O moderado só existe um, que é o ácido fluorídrico. Os demais hidrácidos, eles são todos fracos, tá? Lembrando o seguinte, quando você trabalha o cloro, o bromo, o iodo, a ordem de acidez como é que fica, né? O HI, ele é um ácido mais forte que o HBr, que por sua vez é mais forte que o HCl. Isso se dá pelo comprimento da ligação. No caso, por exemplo, da ligação entre o hidrogênio e o iodo, você tem um comprimento muito grande. Então, se você lembrar da física, da questão do torque, quanto maior a distância, maior a facilidade em quebra da ligação. E aí, quanto mais fácil for a quebra da ligação, mais facilmente o hidrogênio é liberado, consequentemente maior o caráter ácido do meu composto. No caso do flúor, ele apresenta uma alta eletronegatividade, porém é um átomo pequeno. Então o comprimento da ligação é curto, o que me faz ter um ácido moderado. Nos oxiácidos, vamos lembrar que você vai fazer a diferença, né, entre o número de oxigênios e o número de hidrogênios ionizáveis. Quando essa diferença for igual ou superior a 2, você vai ter um ácido forte. Quando essa diferença for igual a 1, moderado, diferença menor do que 1, vamos ter ácidos que são fracos, tá? Porém, existem algumas exceções e eu quero que você visualize as exceções comigo lá no nosso curso de revisão, tá? Mas, Thiago, como é que eu posso identificar essa nova classificação que é exatamente um ácido ter o poder oxidante ou não? E aí vem a questão do NOx, tá? Então, vamos visualizar os ácidos que nós temos e discutir em cima de cada um. Na letra A, ele me sugere aí o ácido bórico. Opa, Thiago, 3 menos 3, 0. O ácido bórico ele é um ácido fraco. Então, não tem tanto interesse para a gente. Na letra B, vamos ter o HCl. Tiago, o HCl ele é um ácido forte. Só que o seguinte, o cloro, o NOx do cloro aí é menos 1. E aí, se você raciocinar comigo o seguinte, o cloro pertence à família 17. O grande sonho da vida do cloro é ganhar um elétron. Ou seja, o NOx mais estável dele é o menos 1. Então perceba que o cloro está com o NOx menos 1, que é a situação mais estável dele. Então o poder oxidante do HCl não vai ser tão grande. Claro que é uma reação com o ferro, você vai ter o processo de oxidação do ferro e você vai ter a redução do hidrogênio, mas não do cloro, tá? Então, você tem um ácido que é forte,
mas que o poder oxidante dele não é tão intenso. Quando você vem para o ácido cianídrico, você tem um hidrácido que é fraco. Na letra D, temos o ácido nítrico. Aí perceba, 3 menos 1, 2. Diferença igual ou superior a 2, o ácido vai ser forte. Mas calcule o NOx do nitrogênio. O hidrogênio tem o NOx mais 1, o oxigênio tem o NOx menos 2, para zerar o nitrogênio tem o NOx mais 5. Mas se você lembrar comigo, o nitrogênio pertence à família 15 da tabela periódica. Então o grande desejo do nitrogênio é exatamente ficar com o NOx menos 3. Perceba que existe uma grande diferença entre o NOx mais 5 e o que ele deseja, que é o menos 3. E quando você quer sair do NOx mais 5 para o NOx menos 3, que é a situação mais estável, você tem que sofrer uma redução, você tem que sofrer um ganho de elétrons. E aí, se você vai sofrer um ganho de elétrons, você atua como um agente oxidante. Então, o ácido nítrico, ele é um ácido forte e com alto poder oxidante. Então, a letra D é a letra coerente. Na letra E, temos o ácido carboxílico, que é um ácido acético, que é um ácido fraco. Então, nosso gabarito aí, letra D. Então, não esqueça, a parte de número de oxidação, NOx, ela consegue explicar muitos comportamentos químicos, tá? A nossa segunda questão, ela vai abordar essa parte de acidez e basicidade dentro aí de um equilíbrio envolvendo compostos orgânicos. E é muito comum na prova do Enem você ter questões de química vinculadas, né, à metalurgia, vinculadas à parte da agricultura e vinculadas também à parte de medicamentos, como é a questão de número 2. Então perceba, o fármaco piroxicam é um medicamento anti-inflamatório não esteroide, cuja absorção se dá no trato gastrointestinal. Grifou isso aí, ó, sob a forma não ionizada. Uma vez absorvido, o piroxicam se ioniza fortemente em pH sanguíneo e cerca de 99,3% de sua substância é distribuída e complexada com proteínas plasmáticas, como a albumina. No tecido inflamado, existe uma intensa atividade metabólica controlada pela ação de proteases, que acarretam redução significativa do pH. Grifou isso aí, ó. Condições nas quais mais de 95% do fármaco se encontra na forma não ionizada, podendo ser adequadamente absorvido. Repare só, quando o teu fármaco ele entra em contato com o pH sanguíneo, que é um pH que gira em torno de 7,35, 7,45, então isso favorece a ionização do fármaco. Porém, em meio ácido, então você não tem esse favorecimento. O que vai predominar é a forma não ionizada. Então, o que é que eu posso concluir daí? Ora, se o meio mais básico favorece a ionização e o meio ácido favorece a forma não ionizada, é porque o piroxicam ele tem natureza ácida. Então, Tiago, na hora que você tem uma substância com natureza ácida, que ela entra em contato com o meio de caráter básico, então a tendência é você ter uma desprotonação, é você retirar o hidrogênio. Mas quando você olha para a estrutura do piroxicam, perceba que você tem uma hidroxila, que é o grupamento OH, ligado ao carbono insaturado. Na parte central da molécula, você tem a hidroxila ligada ao carbono que faz dupla, que caracteriza uma função orgânica chamada de enol. E aí vamos recordar quais são as classes orgânicas que apresentam natureza ácida. Você tem o ácido carboxílico, você tem o ácido sulfônico, você tem o fenol e você tem o enol. Então esses 4 grupos químicos, eles apresentam a natureza ácida. Então quando o piroxicam ele entra em contato com o meio básico, você tem um processo de desprotonação dele. Então, pela leitura do texto, eu já começo a visualizar o comportamento da minha substância. E o comando pede o seguinte: com base no que foi exposto, a diminuição do pH permite que a absorção do piroxicam seja perfeita. Se você reparar comigo, olha a relação. Quando você diminui o pH,
você visualizou pelo enunciado que você favorece a forma não ionizada. E o texto fala que a forma não ionizada é a principal forma com a qual ele é absorvido. Então, Tiago, quando você fala que a diminuição do pH permite que a absorção do peróxido seja maior, e se você está favorecendo a forma não ionizada, então o processo de absorção vai ser mais intenso, então o grau de ionização do peróxido vai ser reduzido. Porque na hora que você coloca o meio ácido, você favorece a forma não ionizada. Perceba o equilíbrio que eu coloco aqui abaixo para você. Então você tem a estrutura do piroxicam, ele está em equilíbrio, formando a forma ionizada e liberando aí o íon hidrônio. Então na hora que você aumenta a concentração de H+, quando você reduz o pH, você aumenta a concentração do H3O+, deslocando o equilíbrio para a esquerda, ou seja, favorecendo aos reagentes, você vai predominar a forma não ionizada, da qual ele é mais facilmente absorvido. Então, mais uma vez, nosso gabarito, a letra D. Questão de número 3. Essa questão ela vai trabalhar um pouquinho com a parte da biologia, e repare só. Durante uma prova de natação, em uma piscina de 50 metros, um atleta faz todo o percurso sem respirar, caracterizando uma situação de apneia. Após o término da prova, o nadador entra no processo de hiperventilação, em que há aumento da frequência e da amplitude dos movimentos respiratórios. No gráfico a seguir, são expressos diferentes comportamentos do pH sanguíneo. Aí olha o comando. Nesse contexto, o comportamento do pH sanguíneo durante e logo após o término da prova é representado pela letra. Repare só. Quando você passa um tempo sem respirar, por exemplo, ninguém consegue morrer assim, vou parar de respirar e vou morrer. Não, isso não ocorre, né? Então, o que é que está ocorrendo quando você entra em um processo de apneia? Quando você para de respirar, então você tem no seu sangue o chamado sistema tamponante. O tampão, qual é a finalidade dele? É tentar evitar alterações significativas no pH do sangue. E quem é que faz esse tampão? Os principais sistemas tamponantes do nosso corpo é o tampão bicarbonato, é o tampão fosfato e o tampão biológico, que é o tampão das proteínas. Então, esses três sistemas, eles têm a função de tentar manter ali o pH dentro de uma certa faixa, tá? Para evitar o processo de acidose metabólica ou de alcalose metabólica. Então, de forma que você parou de respirar, o tampão, ele está ali entrando em ação, tentando manter o pH dentro de uma certa faixa, só que tem hora que o tampão não consegue mais suportar. Aí entra o seu sistema cardiorrespiratório, na tentativa de eliminar o excesso de CO2 para que você tenha uma redução da acidez. E associado ao processo cardiorrespiratório, você tem a função renal. Quando a sua acidez sanguínea começa a aumentar, então o teu sistema renal ele começa a aumentar o processo de absorção de bicarbonato na urina. Exatamente porque o bicarbonato apresenta uma natureza básica. Ele é um sal de hidrólise básica. Então, o nosso corpo é uma eterna briga tentando manter o pH dentro de uma certa faixa. Então, de forma seguinte, quando você para de respirar, o teu sistema tamponante ele entra em ação, o pH tem algumas oscilações, mas tem hora que o tampão não consegue suportar. Aí você tem o aumento da concentração de CO2, provocando no seu organismo a formação do ácido carbônico e o ácido carbônico formando o H+ e o bicarbonato. Então a concentração de H+ começa a aumentar e o teu pH começa a diminuir. Só que tem uma hora que você chega no limite. E aí, quando a concentração de H+ ela é muito alta, o bulbo ele é ativado, que é o responsável pelo comando involuntário da respiração. Que o bulbo é ativado, aí você tem um processo de hiperventilação. Ou seja, você aumenta a liberação de CO2, liberando o CO2, a concentração de H+, ela vai reduzir, o pH volta a aumentar. Então, o melhor gráfico que representa o processo de apneia associado ao processo de hiperventilação é o que nós temos na letra Y, tá? Então, nosso gabarito aí, mais uma vez, da letra D de dado. Questão de número 4.
Uma questão que ela vai trabalhar os ácidos dentro das reações orgânicas. E olha a novidade que eu vou trazer para você. E essa questão 4, ela é uma reação orgânica que está em evidência, tá? Exatamente em função da produção da fosfoetanolamina, tá? Então vem aí, ó. A fosfoetanolamina é o composto orgânico produzido pelo corpo humano. Segundo estudos, essa substância estaria relacionada à formação das membranas celulares e apresentaria uma função sinalizadora para ajudar o sistema imunológico a ser eficiente na eliminação de células malignas. Na década de 1980, foi estabelecida uma rota reacional, representada a seguir de produção da fosfoetanolamina sintética a partir de, foi isso aí, ó, de ácido fosfórico e 2-aminoetanol. A reação de produção da fosfoetanolamina pode ser caracterizada como uma, perceba. Um dos pontos mais cobrados em termos de reações orgânicas na prova do Enem é sem dúvida a reação de esterificação, onde você tem um ácido mais álcool formando quem? Éster e água. Só que quando o aluno visualiza isso, é comum ele visualizar só quem? Um ácido carboxílico vai reagir com o álcool, vão ter a formação de éster e água. Mas vem cá, se você trocar o ácido carboxílico por um ácido inorgânico, se você utiliza, por exemplo, o ácido fosfórico, o processo reacional é o mesmo. Então eu vou ter um ácido, só que um ácido inorgânico, reagindo com um álcool, formando um éster e água. Então a fosfoetanolamina é um éster. Quando você tem um éster que é proveniente da reação de um ácido inorgânico, a química chama isso de éster inorgânico. Não que ele seja um composto inorgânico, mas a origem dele é de um ácido inorgânico. Então o aluno, e o Enem faz muito isso, você tem uma reação que é exemplar, então ácido carboxílico mais álcool formando éster e água, porém, quando você faz a troca de um ácido carboxílico por um ácido inorgânico, que é o ácido fosfórico, o teu processo reacional continua a receber o mesmo nome. Então, o nome da reação de produção, de uma das reações de produção da fosfoetanolamina, que é a reação citada pelo texto, então, é uma reação de esterificação, gabarito letra A. Questão 5. Uma questão que vai abordar a parte do tratamento da água, que caiu na última edição do Enem. E percebam, a água consumida na maioria das cidades brasileiras é obtida pelo tratamento da água de mananciais. A parte inicial do tratamento consiste no peneiramento e sedimentação de partículas maiores. Na etapa seguinte, dissolvem-se na água carbonato de sódio e em seguida sulfato de alumínio. O resultado é a precipitação de hidróxido de alumínio, que é pouco solúvel em água, o qual leva consigo as partículas poluentes menores. Posteriormente, a água passa por um processo de desinfecção e finalmente é disponibilizada para o consumo. Agora, olha o comando. No processo descrito, a precipitação de hidróxido de alumínio é viabilizada por quê? Vem cá. Quando você pega o hidróxido de alumínio, perceba que ele não foi adicionado, não. Perceba que o que foi adicionado foi o carbonato de sódio e o sulfato de alumínio. Então, o hidróxido de alumínio, ele está sendo formado na tua água. Mas por que isso ocorre? É o que ele pergunta. Se você pega, por exemplo, o carbonato de sódio, ele é um sal que na sua origem você tem o NaOH, que é uma base forte, e você tem o carbonato, cuja origem é um ácido carbônico, que é um ácido fraco. Então, se o teu sal ele vem de uma base forte e de um ácido fraco, então quem vai predominar é a base forte. Ou seja, o carbonato de sódio, ele é um sal de hidrólise básica. Ele vai deixar o meio básico. E aí, quando o alumínio se encontra com o meio básico, você tem a formação do hidróxido de alumínio, que na água tem um aspecto gelatinoso, ele vai incorporar as partículas menores à sua superfície e você vai ter o processo de sedimentação. Então, o que vai viabilizar o processo de precipitação do hidróxido de alumínio é o meio básico que foi proveniente da reação de hidrólise do carbonato de sódio. Então, perceba comigo, na letra E, ele fala exatamente isso.
o equilíbrio químico do carbonato em água torna o meio alcalino. Então, sempre visualizar as propriedades dos compostos químicos com relação ao seu caráter ácido ou seu caráter básico. Então, pessoal, espero você no nosso curso de revisão, começando aí dia 7. Então, eu, professor Thiago Magalhães, me comprometo em ajudá-lo nessa reta final para que o seu sucesso ele seja garantido. Então, que Deus abençoe a todos, um grande abraço e eu estou esperando por você.